Jade Picon diz que se arrepende do que fez com Arthur e desmascara a Laís na cara dura. Pois é isso que vocês vão ver agora e muito mais. Então, galera, senta aí, bora falar sobre o que aconteceu pós a eliminação da Jade Picon. Ontem vocês viram que a Jade Picon não estava nem um pouquinho acreditando que ela iria sair. Ela achou que ela tá fazendo jogada de mestre, aquela jogada simplesmente o Arthur ia sair, tanto que ela ficou extremamente confiante, deixou para fazer algumas coisas pós-paredão, inclusive teve uma musiquinha lá que elas iam cantar, que era a música lá do Chupa o Pirulito, que depois ia pular na piscina, só que isso não foi assim e a gente sabe por quê, porque foram as falas da moça e as atitudes dela, logicamente que ela tem bastante atitude, que fizeram com que ela fosse eliminada do Big Brother. Tudo bem, as coisas seguiram lá dentro da casa e ela foi lá para o bate-papo lá com a Rafa Kalimann, né? E aí ela conversando com a Rafa Kalimann, em um dado momento ela perguntou, né, se ela se arrependia, se ela tinha visto alguma coisa do que foi que ela tinha comentado lá no seu discurso, né? Ela falou que ela havia esquecido, que ela havia prometido o anjo para o Arthur, né? E aí por isso que ela entendeu que o Arthur queria se aproximar dela apenas por interesse. E aí esse foi um dos motivos dela ter criado na mente dela aquela rivalidade, né? E aí a Rafa Kalimann perguntou para ela, né, se o jogo do Arthur se não a incomodava. Ela falou o seguinte, que o jogo do Arthur a incomodava, porque é o seguinte, o Arthur é um ótimo jogador, jogava muito na calma com ela, e ela queria ver aquilo, ela queria por qualquer jeito jogar o menino no paredão para ver se o menino saía, só que assim, as 3 experiências que ela teve não foram suficientes para ela entender que não era exatamente aquilo do que ela estava falando, que refletia a realidade aqui fora. É tanto que ela saiu, né, gente? Lamentável, né? Aí, gente, a Rafa Kalimann perguntou para ela, né, qual foi o real motivo do afastamento do Arthur, sendo que, pelo fato deles terem entrado no reality bem depois dos demais, 3 dias depois, onde os laços já haviam se fortalecido, as pessoas já tinham criado aquele grupo, aquele vínculo, né? Ela falou o seguinte, que no começo ela entendeu que aquela questão lá do Arthur ter falado, olha, se eu não pegar o anjo, eu vou pela casa, e que ela tinha prometido, ela entendeu que o Arthur estava com segundas intenções, e por esse motivo que ela foi lá e indicou ele para ver a resposta do público. Mas assim como o irmão da Jade falou, que a resposta de que 3 coisas, que mais resposta que ela queria, né? Infelizmente a resposta dela foi isso que nós vimos, né? Que foi a eliminação da Jade, tá? A Rafa Kalimann perguntou para ela se ela sabia o percentual que ela foi eliminada, se ela tinha noção do ranking das pessoas que saíram. Ela falou que não, mas que achava que o dela não foi legal, porque ela saiu com um percentual muito alto. E aí a Rafa Kalimann foi lá e mostrou para ela exatamente isso, tá, gente? Isso aqui é para vocês entenderem, é o percentual que cada um saiu, sendo a Larissa em primeiro colocado com 88,59, seguido da Bárbara, e terceiro, que é a lógica, a Jade Picon, com 84,93 dos votos. Ela não ficou tão surpresa assim, né? Até porque a gente já teve outros recordes aí, mas para a temporada isso aí tem que ser levado em consideração, né? Fazer o quê, né? Faz parte, né, disso aí. Agora, gente, a Rafa mostrou para ela quantos seguidores ela tinha no Instagram dela antes dela entrar no Big Brother. Ela foi certeira, ela falou, tinha cerca de 13 milhões, tal. A Jade foi e mostrou para ela quanto que ela tinha ganhado, isso que ela não sabe quanto que ela perdeu nesse intervalinho aí. A moça ficou de boca aberta. Olha isso, olha a cara dela, olha o desespero dela vendo quanto que ela ganhou de seguidores nas redes sociais. Merecido, ué. Se as pessoas se identificaram com ela, não vejo nada de anormal ela não ganhar essa quantidade de seguidores. Eu particularmente sigo ela, até porque o meu trabalho, sigo ela para poder acompanhar as coisas que vão acontecendo, né? Mas faz parte. Gente, outra cena que foi muito hilária e valeu muito a pena a gente assistir é o seguinte, é o vídeo do irmão dela, do Léo Picon, falando sobre a questão como que ela está aqui fora. Ele falou que é o seguinte, que ela arrumou um adversário de peso, ela simplesmente tretou com a pessoa errada, que, na visão dele, o Arthur estava sendo considerado quase uma Juliette aqui fora e que as pessoas gostavam demais. Nesse momento, ela entendeu, caiu a ficha, porque ela viu o percentual do Arthur, que foi 1,77, parece, dos votos que ele recebeu, e aí ela entendeu, e logicamente que ele vai falar muito mais para ela, porque tem muita coisa aí para ser conversada. Ela ainda está no Rio de Janeiro, ele está em São Paulo, então ela vai entender, e eu duvido muito que ela vá continuar torcendo para quem ela disse que estava torcendo, e vocês vão entender já já. Agora, gente, a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar sobre a participação dela no Mais Você. A Ana Maria Braga é diferente da Rafa Kalimann, porque assim, eu gosto da Rafa Kalimann, real mesmo, eu gosto da Rafa Kalimann, mas eu acho ela
ela é muito light, ela não vai lá igual a Ana Clara fazia. A Ana Clara ia lá e falava o seguinte: não, mas você fez isso, você fez aquilo. Ela jogava contra a parede mesmo para deixar a pessoa sair um pouquinho da sua órbita. Só que a Rafa não, ela simplesmente deixa, você vai ver aí fora, você vai ver aí fora. Tipo, não, tem que tacar fogo no parquinho mesmo, eles estão lá para isso, né? Então, aí você está vendo a Ana Maria começou a falar sobre, na abertura do programa, sobre as participações que teve lá o Prior, teve a Manu Gavassi, e comparar com essa edição. E aí a Ana Maria cometeu uma gafe muito, muito fora da curva, porque ela foi falar Manu Gavassi, ela falou que o nome da cantora lá é Manu Ganazzi. Eu não sei de onde ela tirou isso aí, mas tá tudo certo. Aparentemente a produção não corrigiu e ela seguiu adiante com a entrevista com a Jade. Aqui a Ana Maria Braga questionou ela se ela ainda tinha... Qual era a visão que ela tinha no jogo em relação ao Arthur? E aí a Ana Maria Braga falou pra ela que, tipo, mostrou as cenas lá que, tipo, nada do que ela imaginava era real. E ela, aparentemente, ela assistiu alguma coisa à noite, também chegou a essa conclusão. E ela, vendo que nada do que ela imaginou, nada da estratégia que ela bolou lá dentro, que ela imaginava que o Arthur estaria fazendo e ela percebeu que o Arthur estava... Inclusive, quando ela atendeu o Big Fone, ela viu que o Arthur só levantou a cabeça e seguiu o barco. Por isso que o irmão dela falou que ela simplesmente mirou no alvo errado, jogou com o coração e não deu muito certo, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Aqui é o seguinte, complementando o que ela falou do Arthur, ela falou que é o seguinte, lá dentro são 2 olhos, e lá atrás são muitos espelhos e mais de 300 câmeras filmando o tempo inteiro eles ali dentro. Então ela se baseou no que os olhos dela estavam vendo, mas vendo o quê? Né, que ela não consegue explicar isso, né? Ela se baseou por conta daquelas 2 frases do Arthur e ela criou um personagem do Arthur dentro da mente dela e foi focando isso aí. Então percebe-se nitidamente que ela está arrependida, mas o arrependimento não faz parte do vocabulário dela e vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Faz parte, né, gente? Se ela acha que é assim, entendeu? E ela falou que é o seguinte, que ela jogou isso totalmente errado, né? Ela... Sabe aquela questão dela falar, mas não assumir? Mas ela, assim, ela usou sinônimos para dizer a mesma coisa e nós entendemos. Um dia ela aprende que não há problema nenhum em assumir que errou. Errar faz parte do aprendizado humano, mas ela acha que não, então ela vai aprender muito isso na vida, a vida vai ensinar para ela da forma que ela tem que ensinar. É o seguinte, a Ana Maria Braga perguntou para ela se ela se arrependeu das jogadas que ela fez, principalmente a gente colocou o Arthur inúmeras vezes no paredão, sabendo que as respostas que ela queria, a paredão pós-paredão ele já estava dando, ela deu inúmeras voltas, falou que ela precisava ser coerente, que não fazia sentido nenhum ela chamar outra pessoa, mas ela não falou, não, eu errei, eu vi que eu errei, fiz caquinha, ela não falou, apenas falou, não, eu precisava ser coerente com as minhas convicções, eu apenas não fiz a jogada correta. Não falou que errou, só falou isso, não fiz a jogada correta. Que tá no mesmo pra mim, essa minha visão, tá? Aí, gente, teve uma questão também que a Ana Maria Braga falou, que foi o seguinte, que a repercussão dela, até mostrou os vídeos pra ela, a repercussão dela falando sobre o discurso de permanência dela dentro do Big Brother, ela ter usado a questão de doação para instituições financeiras. Tá, ela falou que é uma repercussão legal, ela não quis dar nome aos bois, mas ela citou, mas a menina, ela tem um nível assim de arrogância muito grande, que ela não conseguiu entender que isso não faz parte, isso não é moeda de troca, e ela no mínimo tinha que falar, olha, eu avaliando por esse ponto de vista eu errei e eu peço desculpa, blá blá blá. Não, ela simplesmente não assumiu e falou que estava certo, que é assim que ela faria, que ela assim blá blá, e ela continuou falando a mesma coisa. E aí eu me recordo muito bem no Big Brother 2021, que foi quando o cantor sertanejo lá errou ao falar do cabelo do João. E aí ele falava, não, mas eu não errei, eu só falei, e ele insistia falando a mesma coisa. Eu tô tentando lembrar o nome dele agora, eu não lembro, mas ele insistia falando a mesma coisa, nunca assumia, olha, errei, desculpa, tal. Pessoal, essa cena aqui é uma cena que a gente precisava ver. Vocês lembram que antes de ontem a Laís sentou lá, chorou, fez todo aquele auê para o Arthur, que queria conhecer a família dele, que ele é um exemplo de pai, blá 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 blá. Pois é, lembra que ela fez isso? Depois ela chegou dentro do quarto, contou uma situação totalmente diferente e a Jade acreditou naquele momento. Agora, vendo as cenas aqui, ela notou e ela falou para a Ana Braga, mas espera aí, tem coisa errada aí, não foi assim que ela falou totalmente diferente. Até nesse discurso a Jade não fala, putz, ela mentiu. Não, ela não, falou totalmente diferente, tal, tudo bem, ela quer ser política, que ela quer, né, dar meia volta, mas ela errou. Então, eu realmente não sei o caráter
né, da Jade, mas eu acredito que pela orientação que eu sei que ela vai receber, eu não sei se ela vai manter a amizade com a Laís. Ela pode manter também, porque, não sei. Aí vai dela, se ela falou que sentiu algum coração. Ana Maria Braga, inclusive, comentou, né, sobre a questão da Larissa ter levado informações lá sobre a Bárbara e a Laís, né, que para ela se afastar, ela falou que não, que ela entendeu que talvez a Larissa quisesse afastar as meninas dela. Você vê que ela não para nem um pouquinho para analisar que poderia sim ser um problema, mas é a opção dela, tá? A Jade fala que a Laís mentiu, do jeito dela, ela fala que a Laís mentiu, que não foi a verdade aquilo que ela contou lá dentro do quarto lá, e você percebe a cara de decepção dela, por isso que eu acho que essa amizade ela vai ter, né, ela vai ser rachada, mas a gente vai ter que aguardar cenas dos próximos capítulos, tá? Inclusive, pessoal, a Jade comentou que é o seguinte, ela indicou ao Arthur inúmeras vezes ao paredão, segundo a visão dela, para não criar novos inimigos, porque era mais fácil ela ficar insistindo no Arthur e ter pessoas cercando ela lá, né, entre aspas, bajulando ela, do que ela criar um novo inimigo e ela, ao invés de ter apenas o Arthur contra ela ter mais um. Mas não deu muito certo. Se ela tivesse feito assim, talvez tivesse melhorado o jogo dela, né? E o resumo de tudo isso é que ela é muito nova, ela precisa aprender muita coisa, ela precisa aprender a ter mais humildade, e não falo de situação financeira, tá? Porque isso não dita o caráter de uma pessoa, mas sim saber o momento certo de pedir desculpa, saber o momento certo de falar errei, saber o momento certo de falar nós fizemos, não eu fiz, sabe? Essas coisas que ela precisa aprender, que a vida vai ensinando para ela aos poucos, né? Eu só percebi agora que eu gravei sem boné, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado aqui, ó. Segue o barco aqui. Então eu notei que realmente ela precisa disso, ela precisa de um chacoalhão. O irmão dela é muito inteligente, ele tem uma vasta experiência, e eu acredito que esse Big Brother possa ter, e como ela mesma falou lá dentro, né? Possa ter servido para ela aprender muito sobre como que é e o que é lidar com pessoas, ter contato com outras pessoas e viver num mundo totalmente diferente do que ela vive hoje. E lá dentro do Big Brother ela encontrou, até nos momentos que ela tinha que limpar banheiro, fazer comida, coisa e tal e coisa, racionar comida, entendeu? E isso, com certeza, ela vai aprender. Ela tem apenas 20 anos e isso é só o começo. E vocês, o que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente quer ouvir vocês. Não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Valeu, gente! Fui!